Bom, então hoje a gente vai falar sobre processos. A gente já começou a falar um pouco sobre eles na última aula, quando a gente falou lá sobre chamadas ao sistema, né? Que o processo é um programa em execução, então a gente já sabe mais ou menos do que se trata. Hoje a gente vai falar das características dos processos. E eu vou usar essa apresentação aqui, que foi baseada no material que o professor Samuel me cedeu, tá? Então temos aí um menu até bastante rico. A gente sabe, processo é um programa em execução, né? A gente já viu que quando a gente está codificando aquelas linhas de código ali, não são um processo, aquilo lá é só um programa, né? Quando a gente, no caso Java, a gente compila e põe em execução, aí sim a execução daquele programa é que é denominado um processo. Se alguém tiver dúvida, pode me interromper, tá bom? Pode abrir o microfone. De vez em quando eu olho o chat. Os computadores atuais, eles lidam com vários processos ao mesmo tempo. Então, a gente pode ter no nosso computador, muitas vezes a gente está usando o navegador, está usando uma ideia de programação também, podemos ter um outro programa para escutar música, por exemplo. Então, a gente usa vários programas ao mesmo tempo. Mas a impressão que a gente tem é que cada programa aberto no nosso computador tem uma CPU dedicada a ele. Isso não é verdade. A CPU é um recurso caro ainda, né? É um recurso escasso, tá tendo uma escalabilidade boa, tem tido uma escalabilidade boa ao longo das décadas, mas a gente tem muito mais processos em execução do que CPUs nas máquinas. Então, a gente já viu em algum momento da outra aula que quando eu estava usando o meu computador, que tem 4 núcleos, eu tinha mais de 100 processos em execução, né? O que acontece, na verdade, é que esses 100 processos não estão de fato executando a todo momento. O sistema operacional reveza esses processos nas CPUs. Então, a todo momento, o sistema operacional está escolhendo 4 processos, colocando eles para executar na CPU, deixa eles um tempinho lá, tira esses processos da CPU e escolhe outro grupo de 4, e aí coloca para executar. Só que esse revezamento acontece tão rapidamente que, para os nossos olhos, é como se cada processo tivesse uma CPU dedicada a ele. E é essa mágica que acontece. A essa capacidade do SEO de gerenciar vários processos ao mesmo tempo, a gente dá o nome de multiprogramação. Então, os SEOs contemporâneos são multiprogramados. A gente fala que, eu coloquei aqui a definição de multiprogramação, e eu disse que é a capacidade do SEO de gerenciar vários processos executando concorrentemente na mesma CPU. Concorrentemente eu coloquei em vermelho porque é muito importante entender que essa concorrência, ela existe, mas os processos não executam ao mesmo tempo, de fato, na CPU, né? É como se houvesse um pseudo-paralelismo. Então, se eu tenho 4 CPUs, eu tenho 4 processos executando. Mas se eu tenho uma única CPU, o que acontece é que os processos ficam, e eu tenho 4 processos, eles ficam se alternando ali. Só que isso acontece tão rápido que eu tenho a impressão que os 4 processos estão executando ao mesmo tempo. Mas isso é falso, por isso a gente diz pseudo-paralelismo. Então, aqui na nossa disciplina, a gente vai considerar somente máquinas com um único processador. Isso é o suficiente para a gente entender as características dos SOs. E mais para frente, para quem resolver ir para essa área de alto desempenho, de sistemas operacionais, aí fica fácil de ampliar o conhecimento, tá? Não vai comprometer em nada. Então, para nós, a gente vai trabalhar com uma máquina com uma única CPU, e nessa máquina a gente vai ter 4 processos, né? Processo A, B, C e D. E a gente já sabe que cada processo, quando está em execução, ele tem um registrador, um famoso registrador contador de programa que fica apontando para a próxima instrução que vai ser executada naquele processo. Então, se eu tenho 4 processos que ficam se alternando, então cada programa vai ter
a sua própria próxima instrução a ser executada, né? O A pode estar, vamos falar em linhas, tá? Para ficar mais fácil. O A pode estar querendo executar a instrução da linha 10, o B, da próxima vez que entrar em execução, pode querer executar a linha 20, o C, a linha 30 e o D, a linha 40, por exemplo, né? Então, cada um tem o seu próprio progresso. Então, o A vai executar a linha 10, né? A instrução 10, 11, 12, 13, 14. E vamos imaginar que na 14, na instrução 14ª, ele seja retirado da CPU para ceder lugar para B, né? Então, B vai reiniciar do último ponto onde ele tinha parado a execução. Então, o contador de programa de B, que a gente tinha falado anteriormente que estava setado para 20, diz que a próxima instrução de B a ser executada, quando ele voltar a CPU, vai ser a instrução 20. Então, aí B vai executar 20, 21, 22, vai executando instrução após instrução, e quando terminar o tempo dele de CPU, quando o escalonador do sistema operacional de C já deu o suficiente para você, e vamos imaginar que vai voltar no A, aí A vai voltar do ponto onde ele tinha parado. Ele tinha executado 10, 11, 12, 13, 14, ele vai voltar a executar e vai voltar a executar do contador de programa dele. E aí ele vai para a 15ª instrução. E é isso que acontece, né? Então, com uma única CPU, existe uma alternância de processos, cada processo tem seu próprio contador de programa lógico, né? Tem sua própria próxima instrução a ser executada, e quando esse processo entra em execução, o registrador do programa é citado com aquela próxima instrução que ele tinha guardado para ser executada. Tá? Então, se a gente for pensar aqui num gráfico, né, que a gente tem a linha do tempo e os processos em execução, considerando que existe uma única CPU, o que acontece quando a gente tem um processo A, B, C e D, e essa única CPU, é que um único processo por vez vai executar nessa CPU. Então, em qualquer momento dessa linha do tempo, se eu interceptar aqui, eu vou ter um único processo em execução, nunca dois, tá? E para ficar mais fácil da gente entender, inicialmente, esses processos se revezam. Então, a gente pode ter uma política que diz que vai entrar o processo A, depois o B, depois o C, depois o D, e depois volta de maneira cíclica A, B, C, D e assim por diante. Só que isso acontece muito rápido a todo momento. Então, a gente nem percebe que A saiu da CPU e ele volta de novo. Então, por isso que esse intervalo aqui tem que ser muito curtinho, porque se demorar, a gente vai perceber que o processo A parou de responder. Mas é tão rápido que a gente não nota. Deixa eu ver se está tudo bem. Ok, parece que está tudo bem. Vamos continuar então. Bom, então eu falei, né, que os sistemas operacionais atuais são multiprogramados, então eles conseguem gerenciar vários processos ao mesmo tempo, entre aspas, na CPU, né? Então a multiprogramação, ela otimiza o uso da CPU, ela melhora o uso desse recurso. Aí a pergunta é, quanto a multiprogramação aumenta da CPU? Então, essa pergunta, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem um processo que gasta cerca de 50% do seu tempo na CPU. Então, um processo que durante todo o tempo de vida dele, metade desse tempo ele usa para fazer processamento, né? A outra metade ele faz o quê? Entrada e saída, por exemplo. Ele pode esperar que o usuário digite alguma coisa do teclado, ele pode estar escrevendo no disco, lendo a partir do disco, enviando algum dado para a rede. Então, a gente diz que se o processo não está fazendo processamento, não está usando CPU, então ele está fazendo entrada e saída, tá? Então, nesse caso aqui, o processo usa metade do tempo dele para processar, metade do tempo para fazer entrada e saída. Aí eu pergunto, quantos processos seriam necessários para ocupar toda a CPU? Então, eu não quero mais ocupar só 50% da CPU em média. Eu quero ocupar 100% da CPU. Eu paguei caro por aquele recurso, né? Eu não quero que a minha máquina fique parada. Então, quantos processos seriam necessários para ocupar toda a CPU? Eu poderia apostar aqui que metade da turma falaria que deixa eu ver se vocês já disseram algum valor. Quantos vocês acham que é? Eu diria aqui que metade da turma mais falaria que é 2. É isso mesmo? Respondam aí. Ui? Depende do processador. Gente, um único processador, tá? Um único processador com núcleo só. Muito mais.
Paulo Roberto chutaria 2. A maioria, a grande maioria chutaria 2. Isso. Davi já acha que é 4. Bom, vou aqui com a resposta da maioria, tá, gente? Da última vez que eu dei essa disciplina, eu fiz até uma enquete, assim, antes de dar a resposta e peguei os números dos alunos, né? A grande maioria falou que era 2. Matheus, para ser do contra, falaria que era 3. Vamos lá, então. Então, teoricamente, 2. A grande maioria falaria isso. Mas olha só, vamos analisar. Imaginem que a gente tenha 2 tipos de processo. Um processo do tipo A, que passa metade do tempo processando, né, usando a CPU, e a outra metade do tempo, representada aqui por essa linha, fazendo entrada e saída. E imaginem também que a gente possa ter um processo B, que é o inverso, que passa a primeira metade do tempo fazendo entrada e saída e a segunda metade fazendo o processamento. Nesse caso, se a gente executar só o processo A nesse processador, a gente vai ter 50% da CPU usada, mais ou menos, né? Era o que o enunciado falava. Mas se a gente pegar o processo A e disparar um processo A junto com o processo B, aí eles são complementares. Enquanto o processo A está usando a CPU, o processo B está usando os dispositivos de entrada e saída. Quando o processo B precisar usar a CPU, o processo A já liberou esse recurso. E daí é a vez do processo A fazer entrada e saída. Se a gente juntar esses 2 processos, então a gente tem 100% de CPU, né? Mas vejam que eu estou dando uma cara para os processos aqui, né? Eu não disse que tipo de processo eu tenho aqui, só disse que o processo gasta cerca de 50% do tempo total fazendo processamento. Eu não disse em qual momento do tempo de vida dele, né? Então, se ele tiver essa cara aqui e um outro processo for complementar, então 2 seria a resposta. 2 processos são capazes de saturar a máquina, saturar o processador, usar 100% da CPU. Agora, a gente pode ter uma outra situação. Imagine que eu tenho 2 processos do tipo A. Então, tem um processo A inicial que começou a usar a CPU e logo depois, imediatamente, eu disparo um outro processo idêntico a ele. Nesse caso, a gente sabe que 2 processos não ocupam a CPU ao mesmo tempo. É impossível isso. Então, o segundo processo A vai ter que ficar esperando até o primeiro processo A liberar a CPU. Só quando isso acontecer é que ele vai entrar e começar a processar, usar a CPU. Até que ele comece a usar a CPU, ele não tinha nada para ser feito, porque ele queria usar a CPU, ele não queria fazer entrada e saída, por exemplo. Vejam que a vida dele é dividida em 2 pedaços. Primeiro processa, depois faz entrada e saída. Se ele queria processar e a CPU estava ocupada, então só restou a ele esperar. E essa espera está representada aqui com essa linha pontilhada. Quando o primeiro processo sai da CPU, ele entra. E daí o segundo processo vai fazer entrada e saída, e nesse ponto aqui ele termina. Quando o segundo processo termina o processamento, aí é a vez dele fazer entrada e saída. Então, ele leva mais um tempo fazendo entrada e saída. Nesse cenário aqui, com 2 processos, a gente vê que não é possível ocupar 100% da CPU. Veja que todo o tempo, desde o início dos processos até o último deles terminar, está representado aqui, ó, essa linha. Em todo esse tempo aqui, só em 2/3 dele que a CPU ficou ocupada. Então, na média, quantos por cento da CPU está ocupada? 66% da CPU, que seria 2/3 do tempo. Então, a gente disparou 2 processos, mas eles não foram suficientes para ocupar todo o processamento. Tá? Então, esse é um exemplo aqui para qual a resposta de 2 fura. Tá? Então, por que a resposta não é 2? Porque a gente não deu uma cara, a gente não deu um perfil para esses processos. Deu para entender? Foi tapeado. Pois faltou informação, né? Às vezes a gente tira uma conclusão sem ter informação suficiente. Então, vou seguir aqui. Então, aí eu posso fazer outra pergunta, né? Agora que vocês já sabem que a informação faltava informação, posso continuar. Então, vamos imaginar que agora tem um processo que gasta 20% do tempo total com a CPU. E os outros 80% do tempo ele passa fazendo entrada e saída. Só que eu não disse em que momento que ele está fazendo o quê.
né? Então, aí a gente pode ter várias combinações, vários perfis de processos. E faça a mesma pergunta, né? Quantos processos seriam necessários para ocupar toda a CPU? Então, quem é afoito, quem não viu ainda a resposta do outro caso, vai dizer que são 5 processos, né? Mas a gente já sabe que não são suficientes, né? Se a gente tiver 5 processos iguaizinhos, com o mesmo perfil, a gente sabe que a CPU não vai ser totalmente ocupada. Só que para responder isso de uma maneira mais generalizada, a gente pode usar um modelo. Então, a gente pode modelar a multiprogramação através de uma fórmula. Então, para chegar até essa fórmula, vamos imaginar que a fração de tempo que um processo gasta esperando os dispositivos de entrada e saída é chamada de P. Então, vou chamar de P a fração de tempo que um processo gasta fazendo entrada e saída, que nada mais é do que a probabilidade desse processo fazer entrada e saída. Então, se eu tenho N processos na memória, N processos ativos, então a probabilidade de todos esses processos estarem fazendo entrada e saída é P, a probabilidade de cada um deles fazer entrada e saída, elevado a N. E daí a gente pode pegar essa probabilidade de todos estarem fazendo entrada e saída para achar a utilização da CPU. A utilização da CPU é 1 menos a probabilidade de todos estarem fazendo entrada e saída. Porque se todos estiverem fazendo entrada e saída, isso quer dizer que nenhum processo está usando a CPU. Nesse caso, a CPU, a utilização da CPU vai para zero, né? Se todos estiverem fazendo entrada e saída, então a utilização é zero. Agora, é isso. N aqui é o número de processos ativos, e esse N é chamado de grau de multiprogramação. Então, quanto maior o N, maior a multiprogramação do nosso sistema. Vamos ver aqui um exemplo. Então, supõe um computador, um exemplo já bem antigo, né? Supõe um computador com 512 MB de memória, dos quais 128 MB são ocupados pelo próprio SO. E cada programa que quer executar nesse sistema ocupa 128 MB. Né? Então, o SO ocupa 1/4 da memória e cada novo processo que é executado ocupa mais 1/4 da memória. Aí vem mais coisa aqui. Considere que, em média, um processo passa 80% do seu tempo esperando por entrada e saída. Então, aqui eu dei o quê nessa segunda informação? Eu dei o valor de P, eu dei a probabilidade desse processo estar fazendo entrada e saída. A probabilidade é de 80%, então P é igual a 0,8. E a gente sabe lá pela fórmula que a porcentagem do uso do CPU é 1 menos a probabilidade de um processo estar fazendo entrada e saída elevado ao número de processos. Né? Então, esse valor aqui, se vocês desenrolarem, vai dar 49% de CPU. Então, se a gente considerar 3 processos do usuário, esses três processos ocupam 49% da CPU. Bom, dá para colocar mais processos? Não dá, né? Porque a quantidade de memória não tolera, de acordo com o enunciado da questão. Tem só 512 MB e cada processo ocupa 1/4 disso. Então, já saturou. Então, o que você poderia pensar é, então tá. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minha memória é um gargalo e a minha CPU está muito melhor que a memória. Então, para tirar esse gargalo, a gente pode pensar em aumentar a memória. Então, vamos colocar lá mais um pente e vamos expandir a memória, que agora vai ter 1 megabyte, né? 1024 megabytes de memória. Nesse caso aqui, a gente conseguiria ter 7 processos do usuário rodando, mais o SO, né? Então, seriam 8 partes. Antes a gente conseguia 4 partes, aqui a gente conseguiu 8. Só que um é o SO, então são 7 processos. Então, a gente aplica a mesma fórmula. 1 menos a probabilidade de cada processo fazer entrada e saída, e vamos imaginar que todos estão fazendo entrada e saída. Então,
Se eu tenho todos, são 7, então 0,8 elevado a 7, o complemento disso é 79%. Então, vejam que eu expandi a minha quantidade de memória, consegui atingir 7 processos executando ao mesmo tempo, entre aspas, né? E ainda não consegui usar toda a minha CPU. Que difícil, né? A gente poderia colocar mais 512 bytes de memória e expandir o número de processos para 11, que a quantidade do uso de CPU iria para 91%. Bom, isso está mostrando o quê? Que é muito difícil da gente usar toda a CPU quando a gente tem processos que fazem muita entrada e saída, né? Então, se um processo faz muita entrada e saída, é natural que mais processos sejam necessários para a gente colocar a CPU para trabalhar para 100%. É essa curva aqui, ó, que a gente está desenhando quando a gente vai aumentando o número de processos, ó. Vejam que ela não chega a 100% muito facilmente. Ao contrário dela, se a gente pegar outro tipo de processo, vamos pegar agora um processo que passa 80% do tempo dele não fazendo entrada e saída, mas sim 80% do tempo dele fazendo processamento. É bem diferente, né? Então, se um processo passa 80% do tempo dele fazendo processamento, só esse processo, esse único processo, já quase que satura toda a CPU, né? E se a gente pegar dois processos desse tipo, não importa em qual momento que ele faça o processamento, em qual momento que ele faça entrada e saída, já dá aqui também quase no 100. E aí com 3 já chega muito próximo, provavelmente 99, daí segue crescendo muito, muito pouco. Então isso exprime, né, expressa que quanto mais CPU intensivo for o tipo de processo, mais facilmente ele vai saturar a CPU. Né? Por outro lado, processos que são entrada e saída intensivos tendem a saturar pouco a CPU, e nesse caso a gente pode, na verdade, colocar vários desses processos para executar concorrentemente, a fim deles otimizarem o uso do processamento. E aí? Deu para acompanhar? Deu para entender as características dos processos? Então, se um processo faz muita entrada e saída, então tuxa desses processos no seu computador. Né? O SO vai querer otimizar isso. Agora, se o processo é CPU intensivo, então cabem poucos desses processos para executar, porque eles vão ser famintos por CPU, né? E a gente só sabe estimar quantos processos caberiam na CPU antes de saturá-la, porque a gente modelou a multiprogramação com essa fórmula. Então, de acordo com essa fórmula aqui, não importa para mim saber se o processo tem essa cara do A ou essa cara do B. Eu estou ignorando isso, eu estou fazendo uma aproximação, né? Então, através dessa modelagem, a gente consegue aí estimar, tá bom? Beleza. Então, a gente está falando aqui que a nossa máquina hipotética, ela tem uma única CPU. Então, com uma única CPU, um único processo executa a cada momento. Se eu tenho 100 processos listados no meu SO como executando concorrentemente, né? Isso quer dizer o quê? Que um único desses processos está residindo de fato na CPU, está sendo executado na CPU, e os demais processos, outros 99 processos, estão em espera pelo uso da CPU ou em espera por um evento de entrada e saída, pelo disco, pela rede, enfim, esperando um temporizador, então fazendo outra coisa que não ocupando a CPU. Isso então dá uma pista para a gente que os processos eles podem estar em diferentes estados. E daí, para simplificar, a gente pensar inicialmente, a gente pode dizer que um processo pode estar em 3 estados. Ele pode estar em execução, quando ele está sendo processado, quando ele é o dono da CPU. Ele pode estar bloqueado, quando ele está em espera por um evento de entrada e saída, por exemplo. Ou ele pode estar no estado pronto, quando ele
não está esperando a entrada e saída, ele está faminto por processamento, ele quer entrar na CPU, mas essa CPU está ocupada, ele ainda não foi o escolhido da vez para entrar em execução. Então, como o próprio nome diz, ele está pronto para entrar em execução, só que ele está ali numa fila de prontos. Uma hora vai chegar a vez dele. Não chegou ainda. Tá? E daí vejam que a gente tem arcos de transição entre esses estados. Então, um processo em execução, ele pode ir para o estado bloqueado. Quando que isso acontece? Quando ele está executando o código dele e, de repente, no código dele tem uma instrução lá que é um printf, um print. Ele quer ecoar na tela do monitor. Nesse caso, esse print a gente já viu que é uma instrução privilegiada, né, que vai gerar uma operação de entrada e saída, de saída no caso, né? Então, nesse caso, o processo sai da CPU, libera o processador e vai para o estado bloqueado. E aqui ele espera até que a operação de entrada e saída retorne, seja executada. Então, ele fica aqui esperando. Por que que é importante ele sair da execução e ir para o estado bloqueado? Porque a CPU é um recurso limitado, rápido, né? Então, muito provavelmente existem outros a executar na CPU, enquanto os dispositivos de entrada e saída são ordem de magnitude mais lentos. Então, para ceder espaço, esses processos que precisam de entrada e saída saem do processador e vão para um estado bloqueado. Um processo que está no estado bloqueado pode ir para o estado pronto. Quando isso acontece? Quando a operação de entrada e saída fica pronta. Então, o processo estava em execução, saiu do estado de execução, foi para o bloqueado quando pediu um printf. Quando essa operação foi finalizada, esse processo sai do estado bloqueado e pode voltar para o estado pronto, se assim ele quiser voltar a executar, né? Então, voltar a processar. Um processo no estado pronto sai desse estado quando ele é o escolhido para entrar em execução na CPU, ou quando, estando na CPU, ele é retirado à força de lá, porque ele já ficou muito tempo processando. Então, nesse caso, o escalonador tiraria ele à força de execução, o que a gente chama de preempção, retirar a força. Então, o escalonador preemptaria esse processo e voltaria ele para o estado pronto, para ceder lugar para outros processos executarem. Porque lembra que um processo não pode ficar em execução muito tempo, senão a gente perde essa sensação de que cada processo tem sua própria CPU. Se um processo domina, monopoliza a única CPU que a gente tem na máquina, então os outros processos ficariam inoperantes, né, travados. Certo? Professor, eu tenho uma curiosidade. Sim. Quando a gente Sim, pode falar. fala no gerenciador de tarefas, quando a gente diz prioridade de processos que estão lá sendo geridos, a gente fala que vai estar mais tempo no processador, que ele vai ser processado mais vezes. O que a gente está mexendo ali? A prioridade, ela pode ser empregada de diversas formas. Então, como eu falei, aqui no estado de pronto, vão existir vários processos, né? Vamos imaginar aquele caso que eu estava falando, 100 processos na minha máquina, eu tenho uma única CPU, então um único processo está em execução. Os outros 99 podem estar aqui, ó. Mas vamos imaginar que aqui, um desses 99 processos é um processo que fica vendo se chegou alguma mensagem na minha caixa de e-mail. E um outro processo seja um jogo. Eu estou jogando e a gente sabe que o jogo é muito interativo, né? E a gente precisa responder rapidamente com combinações do teclado, com o mouse, para que as nossas ações no teclado e no mouse, elas precisam ser correspondidas no jogo, né, ser processadas, para que quando eu dou um tiro aqui através do meu comando no teclado, esse tiro seja representado na tela, no jogo ali. Então, veja que tem dois tipos de processos bem distintos, né? Um que é um daemon que fica de tempos em tempos acordando, vendo se chegou uma mensagem nova, e esse daemon, se ele for esquecido por um tempo, se ele tiver uma baixa prioridade, eu nem vou notar. Se chegou um e-mail agora e esse daemon demorar 1 minuto para me avisar, não vou me importar. Agora, se eu tenho um processo que é um jogo
e eu dei um tiro aqui com o meu comando, né? Dei uma combinação de teclas, se é para soltar um tiro, eu não posso, eu não gostaria que demorasse 1 minuto para que esse comando fosse respondido no jogo através de um tiro de fato, né? Então, cada um desses processos nessa fila de prontos pode ter uma prioridade. No caso de leitor de e-mail, de verificador de mensagem de e-mail, poderia ter uma prioridade baixa e esse jogo poderia ter uma prioridade alta. E aí essa prioridade ser usada para ordenar a fila de prontos. Então, na cabeça da fila ficariam os processos de alta prioridade e no final da fila os processos de baixa prioridade. Quando o processo que está em execução sair da CPU, quem vai entrar? O processo de mais alta prioridade, que poderia ser o seu jogo, por exemplo. Ok, professora, muito obrigado. Então, a prioridade ela é usada tanto para entrar em execução, quanto também poderia ser utilizada para estimar o tempo que o processo fica em execução, né? Então, um processo pode ficar, um processo de baixa prioridade, às vezes ele vai receber lá 10 milissegundos, e um processo de alta prioridade poderia receber o dobro disso. Então, depende do que a gente vai ver mais para frente, que é chamada política de escalonamento. Depende do tipo de regra que o seu sistema operacional quer empregar. E daí vai depender de cada caso, tá? Mas a prioridade, ela dá mais atenção, né, a determinados processos. No sistema, no Linux, vão existir processos de altíssima prioridade, né? Processo do administrador, por exemplo, que precisam ser executados em determinado momento e eles têm a maior prioridade de todos. Bom, a gente está falando aqui, né? A gente já falou do escalonador de processos. Esse escalonador é uma parte do SO responsável por decidir quando e por quanto tempo cada processo deve executar. Então, está muito ligado ao emprego dessas regras que usam a prioridade, por exemplo. As regras de escalonamento podem usar prioridade, o dono do processo, né? Às vezes um processo, sei lá, o diretor da Facom, o processo do diretor da Facom pode ter maior prioridade do que o processo de um aluno da Facom, né? Se for para disputar o uso dos recursos de um servidor, por exemplo. A gente pode pensar em diferentes regras, né? Então, o escalonador é essa parte da SEO que toma essas decisões. Aí vem algumas perguntas, né? A gente já viu, então, que um processo pode estar em 3 estados, em execução, bloqueado e pronto, e existem algumas transições entre esses estados. Só que vejam que não existem todas as transições, né? Não existe uma transição do estado bloqueado para em execução. Da mesma forma, não existe uma transição de pronto para bloqueado. Por quê, hein? Por que não existem transições de bloqueado para em execução? Porque ele precisa ficar pronto primeiro, né? Depois que a entrada e saída dele ficou pronta, isso quer dizer que ele já quer voltar a executar, né? Mas se ele já quer voltar a executar, por que não, ó, fazer esse atalho aqui? Manda direto ele para execução. Troca com o cara que estava aqui. Tira o cara que estava aqui em execução e põe esse aqui. Por quê, hein? Alguém tem alguma ideia? Vocês estão falando aqui. Porque pode ter outro processo executando, mas aí a gente poderia tirar esse processo à força. Porque tem a pilha de processos, tem a prioridade. Exatamente, gente. A gente não pode pegar um processo que acabou uma operação de entrada e saída aqui e colocar ele direto em execução, porque existe uma fila de processos aqui esperando por essa execução. E pode ser que tenha um processo aqui esperando que tenha até maior prioridade do que esse recém-desbloqueado. E se a gente colocar direto aqui, a gente vai estar quebrando a regra de escalonamento. E por que não existe uma transição de pronto para bloqueado? Faz sentido a gente mudar um processo do estado pronto para bloqueado? Aí apertou. Isso, Gabriel.
Um processo pronto, ele está faminto por CPU, ele não está querendo fazer entrada e saída. A única coisa, a próxima instrução que ele quer executar é uma instrução que precisa do processamento, né? E precisa pelo menos buscar, fazer todo aquele ciclo de instrução, busca, decodifica e executa, né? Para fazer esse ciclo, ele precisa entrar em execução na CPU. Pode até ser que ele entre na CPU e veja, de acordo com o ciclo, que a próxima instrução é uma entrada e saída, e daí ele vai entrar em execução e imediatamente vai ser bloqueado. Mas antes de ser bloqueado, ele precisa descobrir qual é o próximo tipo da instrução. E para fazer isso, ele precisa entrar na CPU. Tá? Então, o processo pronto só pode ir para o estado em execução e de lá que vai para o estado bloqueado. Ok? Beleza. Bom, então eu estou falando aqui para vocês que os processos têm 3 estados, né? Então, aqui a gente vai ver agora, na prática, os estados de alguns processos. Eu vou abrir um terminal. E eu tenho aqui alguns códigos. Vamos ver aqui que eu vou rodar aqui. Vamos começar com esse processo aqui, esse work que eu chamo. Esse work, o que ele faz, gente, ele fica num while, né? Eu sei que vocês programam em Java, mas ó, é bem simples o que ele faz aqui, tá em C, tá? Ele, na main dele, na porta de entrada, o que ele faz é entrar imediatamente num loop infinito, que ele só fica fazendo essa multiplicação aqui, ó. Fica fazendo a variável i, que inicialmente é 1, recebe i vezes 1. Então, ela só fica fazendo i é igual, 1 é igual a 1 vezes 1, 1 é igual a 1 vezes 1, basicamente isso, né? E fica no loop, isso não tem fim, tá? Por isso que eu chamo de work inf. Esse processo aqui, ele é CPU, ele é CPU bound, quero dizer com isso que ele ocupa muita CPU, ou ele é entrada e saída bound, I/O bound, ou seja, ele ocupa muita entrada e saída. Como vocês classificariam esse processo? CPU intensivo ou entrada e saída intensivo? CPU, né? Isso mesmo, CPU intensivo. Então, a chance de eu colocar esse processo em execução e o estado dele estar executando é grande, né? Agora, se eu pegar esse outro processo aqui, ó, deixa eu ver o nome do processo que eu quero, eco.c. Se eu pegar esse cara aqui, ó, esse eco. O eco que ele faz, ele também fica num while, então assim que eu executo ele, ele entra num loop, que imediatamente ele vai pedir para que eu digite algo do teclado. E quando eu digitar algo do teclado e der o enter, ele só vai ecoar na tela. Você digitou tal string. E vai voltar de novo no loop e pedir que eu digite algo novamente. Vejam, por mais que eu seja uma digitadora super, ultra, mega veloz, o tempo para eu colocar, digitar algo na tecla e dar o Enter é muito maior do que o tempo que a CPU leva para processar essas instruções aqui, decodificar essas instruções e dar prosseguimento à execução desse pequeno trecho de código. Então, esse processo aqui, ele não é CPU intensivo, apesar de eu estar num while e ficar a todo momento querendo processar novas instruções. Ele não é CPU intensivo porque o tempo que eu vou gastar esperando pela entrada do teclado e depois para fazer o print é muito grande. Tá? Então, esse processo aqui, ele é entrada e saída intensivo. Vamos executar esses códigos. Deixa eu ver aqui como que eu tenho que fazer. Vamos ver se vai dar certo, tá? Vou executar. Vou executar meu work. Vou abrir outro terminal. E no outro terminal, eu vou dar um top. Olha, tá rodando aqui, tá vendo? Tem um work rodando, tá ocupando quase que 100% de uma
CPU que eu tenho, e depois do work eu vou executar o echo. O echo vai me pedir que eu digite algo, ó. Tá esperando que eu digite algo do teclado. Eu vou digitar um oi, vou dar o enter, e quando eu dar o enter, ele vai ecoar na tela o que eu digitei. Então, você digitou oi. E imediatamente depois ele volta para esperar que eu digite algo novamente. Veja, gente, que eu estou com dois processos rodando. Eu tenho o processo workinf que está rodando, e por ele ocupar muita CPU, ele até aparece aqui. E eu tenho o processo echo rodando. Mas o processo echo, ele não é CPU bound, ele é I/O bound. I/O, entrada e saída intensivo. Então, ele nem aparece aqui, ó, porque isso aqui está listando os processos que ocupam mais CPU, mas ele está ativo. Vejam, o processo workinf, ele está em qual estado? O top aqui do Linux mostra para a gente, ele mostra o identificador do processo, o usuário que criou o processo, a prioridade, ó, que a gente estava falando, isso aqui tem a ver com a prioridade, a gente vai ver mais para frente. Esse também tem a ver com a prioridade, isso daqui tem a ver com a memória, esse aqui tem a ver com o uso de CPU, memória, e aqui, ó, gente, esse S aqui, ó, é de status, é justamente o estado do processo. Veja que esse meu processo workinf, que é CPU bound, ele está no estado R. Vocês têm alguma ideia do que esse R quer dizer? R de quê? Está em inglês, né? R de running. Não é de red. Red seria se ele estivesse pronto, mas ele está em execução, gente. R de Ronaldo. R de running. Ele está em execução a todo momento. Voltei, gente. Caiu a energia da escola mesmo, né? Tá bom. Nem espero que tenha cortado pouco. Então vamos lá. Eu estava querendo descobrir o PID do processo do eco, né? Que faz o eco. Então, eu achei o PID dele e eu vou olhar dentro de um pseudo arquivo, um pseudo file system que o Linux usa justamente para exportar as informações dos processos. Então, nesse arquivo aqui, ó, proc, o identificador de cada processo status, vai estar contido uma série de informações que o Linux exporta para o desenvolvedor fazer, por exemplo, essa ferramenta top. Então, Professora, vamos não está lá. mais compartilhando a tela. Ah, sim, obrigada. Agora sim, né? Vamos lá, então. Vou dar um ls, então, tá? Ó, eu dou um lr em barra proc e vejam que dentro de barra proc eu tenho vários diretórios, ó, esses de corzinha azul. Cada um desses diretórios representa um processo da minha máquina.
Então, o meu processo lá do eco, que está rodando, ele tem o PID 3871. Vamos ver se tem 3871 aqui. Ó, aqui, ó, 3871. Então, esse barra proc está agrupando as informações de cada processo. Eu estou interessada nas informações do processo 3871. Então, eu vou dar um ls primeiro nesse diretório. Ó, então, aqui, dentro de barra proc 3871, eu tenho várias informações desse meu processo eco. Veja que é um processo bobo, né? Só fica esperando que eu digite algo e ocorra algo na tela. E mesmo assim, ó, o Linux colocou vários processos aqui, mais de, sei lá, acho que uns 30 processos, talvez, para tomar conta gerenciar esse processo, para saber em que momento que ele vai para a CPU, que momento que ele vai para o estado bloqueado, que momento que ele vai para a fila de prontos, quem é o dono desse processo, qual é a prioridade dele. Bom, quanto de memória ele já usou, quanto de CPU ele já usou, tudo isso, gente, está nesses arquivos aqui. A gente vai abrir um arquivo em especial, que é o proc, o número do PID dele, 3871, status. Ó, dentro desse processo, tem aqui, ó, tem o nome do processo, do executável, que corresponde àquele PID. Então, o executável que corresponde ao PID 3871 é o eco. Justamente o nome do executável lá, né? E aí, ó, o terceiro campo aqui é o estado S. S de sleeping. Legal, né? Então, nesse momento, o meu processo está dormindo. É o nome que o Linux, um dos nomes que o Linux deu para o estado bloqueado. Né? Não necessariamente ele vai colocar o mesmo nome que a gente usa lá no livro de sistemas operacionais. No caso, ele deu o nome S para esse processo que está dormindo. E, de fato, ó, eu não estou digitando nada aqui. Ele está bloqueado. Mesmo se eu digitar algo bem rápido aqui, eu não vou ser capaz de sair dessa tela, ir para essa daqui, atualizar a leitura do arquivo e conseguir enxergar que o estado dele saiu do sleeping e foi para o running. Porque o ciclo de instrução vai rapidamente ver que a próxima instrução é de novo uma entrada e saída. E daí, de novo, esse processo vai ficar bloqueado. Tá bom? Certo? Deu para entender? Vou voltar aqui. Beleza. Sim, ok. Tá bom, então. Vamos seguir aqui, então. Bom, vocês viram, então, que R lá no Linux, ele chama um processo em execução de running, e um dos nomes que ele dá para um processo bloqueado é sleeping, né? Mas o Linux, ele tem vários estados, não são só 3. Quem tiver curiosidade para saber quais são os estados do Linux, pode dar um menu de manual e proc. Só por curiosidade, tá, gente? Então, o Linux tem um manual de comandos, de funções que se pode usar, e daí o proc vai ser o manual desse pseudo file system, pseudo sistema de arquivos, que é usado justamente para exportar informações. E daí, se você der um manproc, em algum momento aqui você vai achar os estados, tá? Vou deixar para quem tiver curiosidade faz. Bom, então a gente viu aqui, né, numa máquina a gente pode ter vários processos e embaixo desses processos tem a entidade do escalonador, que decide qual deles vai entrar em execução em qual momento. O SO, então, guarda o estado de cada processo. A gente viu isso na prática, né? Que cada processo do Linux tem um estado. Pensando na alternância de processos na CPU, quais outras informações o SO deve guardar para executar corretamente o fluxo de instruções de um processo? Uma pergunta para vocês. Né? Sabendo que a todo momento um processo entra na CPU e um sai. Entra, sai, faz alternância de processos. Quais informações o sistema operacional precisa guardar para que essa alternância funcione? Alguém quer arriscar aí? Falar alguma coisa? Que ele parou, né?
É a instrução onde ele parou. Isso está no registrador P, no contador de programa. Isso mesmo, no contador de programa, que é chamado de PC, Program Counter. Então, para que essa alternância de execuções funcione, o sistema operacional precisa guardar o contador de programa de cada processo. Então, para cada processo, o SEO precisa saber qual é a próxima instrução daquele processo quando ele vier entrar em execução, quando ele vier usar a CPU. É a informação mais fácil que a gente tem que guardar inicialmente, né? E onde que o SEO guarda essas informações? O SEO tem uma estrutura de dados, uma tabela, onde ele guarda as informações que ele considera importantes, que são importantes para a vida de um programa em execução. Essa tabela se chama tabela de processos. Em alguns livros, os autores chamam de PCB, Program Control Block, bloco de controle de processo. Então, vocês vão achar essas duas denominações, tá? A tabela de processos é a mesma coisa que bloco de controle de processos, ou PCB, tá? O que tem nessa tabela de processo? Bom, tem lá o contador de programa, como nosso colega já falou. Tem outros registradores, né? Como que estavam carregados os registradores no momento da execução, né? Tem o estado do processo, que a gente acabou de ver, tem a prioridade que o processo tem. Eu coloquei em vermelho os mais fáceis da gente decorar, guardar. O tempo de CPU recentemente usado até então, né? E tem outros aqui. Isso em relação ao processo. Em relação à memória, o SEO também guarda algumas informações em relação ao uso de memória. Então, ele guarda, por exemplo, como que está o ponteiro da pilha de execução, como que está a alocação de memória, quais são os arquivos abertos em um determinado processo. Então, veja que são muitas informações, né? Então, cada processo, quando entra em execução, abocanha parte da memória para guardar suas próprias informações. Ó, essa tabela de processos aqui, a abocanha reside na memória principal. E ela existe para ajudar o sistema operacional a gerenciar os processos. Então, o escalonador, quando ele vai até a fila de prontos e precisa escolher um processo para entrar em execução, ele pode usar algumas dessas informações que estão aqui na tabela de processos, por exemplo, a prioridade. Então, cada processo que está lá na fila de prontos tem a sua própria tabela de processos, onde está, por exemplo, a prioridade de cada um deles. Então, o escalonador pode varrer todas as tabelas e procurar o processo de maior prioridade, né? Ou então, o escalonador pode falar, não vou ordenar por prioridade, eu vou ordenar e vou deixar como candidato de mais alta prioridade, aquele que tem menos tempo de CPU usado até agora. Então, se o escalonador quisesse ser justo, ele poderia falar, vai ter acesso ao processador, aquele processo que tem menos tempo de CPU utilizado até então. Ou então poderia ser o inverso, falar, não, vai ter acesso ao processador, aquele processo que tem mais tempo de CPU utilizado até então, na ideia de que quem tem mais tempo de CPU usado até então está mais próximo do fim da execução, e daí quando terminar vai liberar e nunca mais vai voltar a usar o processador. Então, a política, a regra de decisão do escalonador varia, e pode se basear nessas informações da tabela de processos. Aqui está só descrevendo o funcionamento do registrador de programa, né? Do registrador, do contador de programa, né? Do PC. É como se ele fosse um ponteiro aqui, a gente está representando um código, é como se ele fosse um ponteiro para cada instrução, imaginando que cada instrução está com uma linha, tá, gente? Para ser alto nível. Então, quando um processo entra em execução, o contador de programa vai apontar para a primeira linha. Conforme essa execução vai evoluindo, o contador de programa vai apontando para as outras instruções que estão nas outras linhas. Aí vem a pergunta, né? Se há multiprogramação, então há um contador de programa para cada programa em execução?
Então, cada programa em execução tem o seu contador de programa lógico. Ela guarda, tem essa informação de qual é a próxima instrução a ser executada. Quando esse processo, um processo, entra de fato em execução na CPU, aquele contador de programa lógico é carregado no contador de programa físico, no registrador físico mesmo, que existe no único contador de programa da CPU. Então, a gente tem vários contadores lógicos, mas tem um único contador físico. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Acho que essa é a resposta do Jean, acho que eu já devo ter falado, né? É por núcleo, tá? Cada núcleo vai ter o seu próprio contador de programa, Gabriel. Para colocar lá a instrução, tá? É que aqui eu tô falando uma máquina bem simples, tá? Falando CPU, núcleo, de forma indistinta. Uma CPU, um núcleo só na nossa máquina hipotética. Ok. Então, a gente está falando, né, que a prioridade é uma das informações que está lá na tabela de processos, né? E ela é importante para o escalonador poder decidir. Pode ser um dos critérios usado pelo escalonador para decidir qual processo vai entrar em execução. E essa prioridade pode ser usada, por exemplo, para distinguir processos interativos, muito interativos, de processos em lote. E a gente pode usar o exemplo que a gente já falou agorinha, né? Processo muito interativo poderia ser um jogo, um processo em lote poderia ser um processinho que fica de 1 em 1 minuto acordando para verificar se chegou alguma mensagem nova na minha caixa de e-mail, né? Um é muito interativo, o outro é quase, não é nada interativo, né? Então, qual que tem que ter maior prioridade? O processo interativo. O tempo de CPU usado também pode ser utilizado na política de escalonamento. Então, o tempo de CPU utilizado pode ser empregado, por exemplo, na política de round robin, que o escalonador dá uma fatia de tempo fixa para cada processo. Então, o processo entraria em execução e ficaria ali 10 milissegundos. Terminou esse tempo, o processo sai à força e entra um segundo processo e fica também 10 milissegundos. E vai fazendo isso até que todos os processos tenham sua fatia de tempo. Quando todos utilizarem, volta naquele primeiro processo. Então, não por acaso, o tempo de CPU utilizado também está como uma informação da tabela de processos. E existem outras lá, né? Bom, a gente está falando de processos. Quando que os processos são criados? Então, o primeiro momento que os processos são criados é quando a gente inicializa o sistema, né? A gente liga nosso computador e dá boot no SO, a gente tem ali um processo inicial, o primeiro processo de todos criado. Esse processo é chamado init, ele tem até o PID, o identificador dele é até o número 1. Né? Outra forma de criar processos é através da chamada de criação de processos. A gente viu já na última aula as chamadas ao sistema, né? Que são chamadas que realizam funções, realizam tarefas privilegiadas, como, por exemplo, criar um novo processo. Criar um novo processo é uma tarefa privilegiada, porque o novo processo a gente viu, vai abocanhar parte da memória, né? Seja para o seu executável, seja para guardar a tabela de processos, seja para executar o próprio código, né? E, então, é uma instrução privilegiada. Então, na inicialização do sistema, né, criam-se vários processos. Então, quando o boot finaliza, a gente já tem ali facilmente uma centena de processos, porque um processo vai criando outro. E aí a gente tem as chamadas ao sistema também, né? A chamada ao sistema para criar um processo é a chamada fork. A gente vai ver daqui a pouco. Então, por exemplo, quando a gente dispara um novo processo, quando a gente faz a execução de um processo em C, um processo Hello World, por exemplo, quando eu dou um ponto barra Hello World, aquele comando cria um novo processo. Aquele comando ali está fazendo uma chamada ao sistema e está invocando a função fork ao sistema.
Ao clicar também sobre o navegador web, quando você vai inicializar o seu navegador, aquele clique ali se transforma também numa chamada ao sistema fork. Então, tá aqui, ó, essa chamada fork. Fork é garfo em inglês, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma única entrada, uma única linha de execução, ela se bifurca, ou trifurca, ou quadrifurca, né? Ela se divide, ela se duplica, bem, vamos dizer, né? E daí, de uma única entrada, uma única linha de execução, a gente vai ter duas linhas de execução. Vai ter o processo pai, que invocou o fork, e o processo filho recém-criado. Eu vou falar do primeiro exemplo, o exemplo 0, que é um código em C bastante simples que basicamente só cria um novo processo e faz uma impressão na tela. Esse código está escrito em C porque C é uma linguagem que exprime mais claramente como ocorre a criação de processo, como que uma system call se comporta. Mais adiante, a gente vai ver como a gente pode criar processos também na linguagem Java. Mas é importante dizer que a linguagem Java, ela oculta muitos detalhes dessa criação. Então, no primeiro momento, por motivos acadêmicos, a gente começa com a linguagem C. Então, vamos lá. Esse código aqui, ele tem uma main, e a primeira linha, a primeira instrução da main é justamente a chamada de fork. Esse fork, a gente já viu que cria um processo e retorna um identificador. Então, vamos ver como esse fork funciona aqui num desenho. Então, imaginem que a gente tenha um processo pai que contém o seu próprio espaço de endereçamento. Como a gente já viu, é um espaço de memória reservado só para esse processo, onde ele vai guardar suas variáveis, a sua pilha de execução, o ponteiro para o programa, que é aquele ponteiro, contador de programa, que aponta para a próxima instrução a ser executada, e também o identificador desse processo. Então, esse processo pai, quando ele invoca um fork, esse fork é bem sucedido, o que vai acontecer é que o sistema operacional vai pegar esse espaço de endereçamento e vai clonar esse espaço. Ou seja, vai criar um processo filho idêntico ao processo pai. Idêntico ao processo pai, só que não é mais o processo pai, né? Aqui é o processo filho. O processo filho, ele vai ter a mesma cara do processo pai. Então, se o processo pai tinha uma variável chamada PID, o processo filho também vai ter essa variável. Só que o PID, a variável PID do processo pai, se encontra na região de memória reservada para o processo pai. E a do processo filho na região de memória reservada para o processo filho. Não importa se esses processos têm essas variáveis com o mesmo nome, porque elas apontam para regiões de memória distintas. No PID do filho, só o filho pode escrever, e no PID do pai, só o pai pode escrever. É um projeto do próprio sistema operacional para que um processo não interfira na execução do outro. O que acontece é que o sistema operacional, ao criar o processo filho, ele clona o espaço de endereçamento do pai, copiando o mesmo código, copiando o mesmo contador de programa, copiando o mesmo PID, mas no segundo momento ele atribui um novo valor para essa variável PID do processo filho. Afinal, essa variável é o identificador único global, que identifica esse processo no sistema operacional. Então, o valor dele não pode ser igual ao valor do pai. Então, aqui existe um novo valor para o processo filho. Tá? Então, quando esse fork retorna, quando ele retorna para o processo pai, ele retorna um valor que indica sucesso ou erro. Se for erro, vai ser um número negativo. Se for sucesso, vai ser o PID atribuído ao processo filho recém-criado. E se esse fork foi bem sucedido, ao retorno dele, não existirá mais somente uma linha de execução, como a gente estava acostumado nos processos, nos programas que a gente fazia até então aqui na universidade. A partir de então, existirão duas linhas de execução.
o processo pai, querendo seguir a execução para a próxima linha, o printf, e também o processo do filho recém-criado. E esse processo filho recém-criado, ele vai herdar o contador de programa do pai, que vai estar apontando para o printf. Então, ele é recém-criado, mas ele nasce já e vai executar o printf. Ele não vai executar essa primeira linha do main e depois o outro fork, porque ele herda o contador de programa do pai. Ele é criado de maneira idêntica ao pai, no mesmo estado do pai. Então, depois do fork, o sistema operacional precisa escolher quem segue na CPU, quem segue executando. Vamos supor que a gente tem um computador com uma única CPU. O processo pai, que já vinha executando desde então, ou o processo filho, que acabou de ser criado. Ele pode pensar, vai ser o processo pai, porque ele é mais antigo, ele já está em execução, então os registradores já estão carregados. Mas ele também pode pensar, não, eu vou atribuir a CPU agora ao processo filho, porque ele foi recém-criado, ele ainda não teve chance de executar. Então, eu vou dar prioridade para ele, então vai ser primeiro o processo filho e depois o processo pai. Bom, quando os processos fazem o printf, acaba a execução. A pergunta que surge então é, se a gente puder mentalmente compilar e executar esse programa, o que esse programa vai imprimir, ecoar? Nas aulas presenciais, enfim, nas aulas que eu posso interagir com os alunos, mais da metade diz que vai haver uma única impressão de string, ou seja, vai imprimir uma única string, que é terminando a minha execução. Alguns outros alunos dizem que vai haver impressão de duas strings, duas vezes terminando minha execução, ou seja, terminando minha execução, depois terminando minha execução. O que vocês acham? Existe outra possibilidade, além dessas duas que eu listei aqui? Pode ser que não execute nada, pode ser que entre no loop infinito. O que vocês acham? Para responder essa pergunta, a gente pode executar aqui no terminal, fazer o teste. Então, eu tenho esse código aqui, no meu computador, vou abrir para vocês verem. Então, é o mesmo código, uma main simples, coloquei aqui o cabeçalho, porque senão não compila. Tem o fork e depois invocar o printf, terminando a execução. Beleza. Vou compilar, aí eu uso o GCC, porque eu estou na linha de comando, mas vocês podem utilizar o compilador, a ferramenta IDE que vocês acharem conveniente. Compilo. E vou executar agora o 0. Olha lá. Terminando a minha execução, ou seja, vou executar várias vezes aqui, sempre a mesma coisa. Então, duas strings são impressas. Por quê? Porque o fork foi bem sucedido, então, quando o processo filho foi criado, ele foi criado de maneira idêntica ao pai. Ou seja, o pai, ele tinha um contador de programa apontando para o printf, e o filho foi criado assim também, com o mesmo contador de programa. Então, ambos querem fazer ecoar na tela. Quem ecoou primeiro, pai ou filho? Não temos como saber, né? Nem mentalmente e nem executando esse código manualmente. Aqui a gente não tem como saber quem foi. A gente poderia manipular o código para saber? Poderíamos. Mas a gente ainda assim não tem o controle de saber de antemão quem vai imprimir primeiro. Tá? Essa é uma característica do sistema operacional que não garante uma política de escalonamento determinística. Assim. A gente não consegue saber as decisões do sistema operacional de antemão. Várias vezes eu falo para vocês, bom, se esse fork foi bem sucedido, depois dele existirão duas linhas de execução e não somente uma. Aí pode surgir a dúvida, bom, Valéria, em quais situações esse fork poderia não obter sucesso? Existem algumas situações, eu vou falar de duas delas. Uma primeira situação
acontece quando o sistema operacional, por segurança, ele limita o número de recursos que o usuário comum pode ter acesso. Então, eu, usuário Valéria, por exemplo, posso disparar, criar um número finito de processos na minha máquina. Antigamente, uns anos atrás, no Linux, esse número era igual a 50. Então, muitas vezes, já aconteceu, por exemplo, que eu queria disparar 50 processos para fazer verificação de um site de leilões. Então, eram 50 processos que ficavam ali disparados a partir da minha máquina que iam verificar, fazer suas tarefas na internet. O sistema operacional não deixava criar mais de 50, como usuário comum, por uma questão de segurança mesmo, né? Porque senão o usuário comum pode usar todos os recursos do SEO e faltar recursos, né, para os outros usuários ou mesmo para o próprio administrador. Lógico, tem como aumentar, isso é maleável, tem como ajustar, desde que você, o seu usuário, tenha permissão de administrador ou o administrador conceda permissão para o seu usuário comum. Essa era uma situação. Outra situação pode acontecer quando todos os identificadores possíveis de serem usados para novos processos já foram gastos, já estão ocupados. Então, no Linux, os identificadores vão de 0 até 65.000 alguma coisa. Quando todos esses 65.000 identificadores estão ocupados, não tem mais como criar novos processos, porque um processo criado não pode repetir o ID de outro. Então, essa é uma outra situação. Para quem tiver curiosidade, quiser trabalhar com isso de maneira programática, pode consultar o manual do Linux. Então, o manual do Linux vocês podem consultar com o comando man, e aqui a gente quer saber o man do fork, ou seja, consultar o manual do fork. Aí tem aqui uma série de respostas. Ó. Esse manual fala que fork é uma system call. Como que eu sei? Porque existe uma padronização dessa interface. Quando esse número aqui é igual a 2, ó, depois do nome de uma função, quer dizer que essa função também é uma system call, uma chamada ao sistema, invoca uma chamada ao sistema. Se fosse 1 aqui, seria somente uma função em C, mas esse 2 indica que é mais do que uma função em C. Essa função em C invoca system call. Essa função cria um novo processo, como a gente viu, ela precisa desses cabeçalhos aqui para ser compilada. Aqui explica como que o fork funciona e o valor de retorno. Valor de retorno no sucesso, o PID do processo filho é retornado ao pai e 0 é retornado no processo filho. Em caso de falha, -1 é retornado ao pai e o filho não é criado. E quais são os casos de erro? Os casos de erro estão listados aqui. again, outro again, enomen, relativo à memória, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. 2 deles, eu falei para vocês, devem estar serem contemplados aqui em algum desses. Então, fica aí como leitura para quem for mais curioso a respeito de programação em C. Tá? Isso, aqui a gente vai saber agora quem é pai e quem é filho. Olha só. Nesse exemplo, de novo, um processo inicial que a gente vai chamar de pai entra na main e invoca a função fork. Então, aqui ele está querendo criar um novo processo. E a gente já sabe que a fork, se bem sucedida, imediatamente depois dela vão existir 2 processos, o pai e o filho. E daí os 2 processos vão compartilhar o contador de programa, né? Tanto o pai quanto o filho, depois da execução lá do fork, vão estar apontando para essa instrução aqui, ó, para esse if. Aí eu faço uma comparação. Se o valor retornado pelo fork for igual a 0, printa o filho. Se não, printa o pai. Por que eu estou fazendo isso? É estranho, gente, mas o jeito que o fork funciona é muito peculiar. O que o Linux faz? Ele precisa, depois do fork, depois de um fork bem sucedido, ele precisa identificar
Permitir que o programador identifique quem é processo pai e quem é processo filho. A maneira que o Linux achou e encontrou para permitir para nós, programadores, sabermos se a gente está lidando com pai ou com filho, é o valor de retorno do fork. Então, o valor de retorno do fork para o filho recém-criado vai ser sempre 0. Por isso que eu faço aqui, ó, se PID igual a 0, eu tenho certeza que eu estou no filho. E o valor de retorno retornado para o pai, se o fork for bem sucedido, vai ser o identificador do filho, vai ser o PID do filho. Então, o PID do filho necessariamente é maior do que 0. Então, se não é igual a 0, e aqui eu não testei o erro, tá, gente? Mas se não é igual a 0, isso quer dizer que é maior que 0. Então, eu estou no processo pai. Legal, né? Então, lembrem, gente, o fork retorna valores diferentes para o processo pai e para o processo filho recém-criado. Para o processo filho recém-criado, ele retorna 0. Para o processo pai, retorna um valor diferente de 0. Se for negativo, quer dizer que o filho, na verdade, não foi criado, teve um erro. E se for maior do que 0, o filho foi criado com sucesso e o identificador dele para o sistema operacional é o valor retornado. Tá? E daí, usando esse artifício, eu fiz esse if, né? Se PID for igual a 0, faço o print filho, se não, faço o print pai. O que vocês esperam, se vocês compilarem mentalmente esse código, executarem, o que vocês esperam ver ecoado na tela? O Jean falou que não tem como saber, o Felipe de Freitas falou filho, mas só filho. O João Vitor concordou que só filho, o Felipe de Freitas falou pai, o Felipe de Souza falou pai, filho, o João falou pai, gente, tá dividido. Acho que deve ter um quarto, deve ter uns 4 grupos, e cada grupo com um quarto de opinião das possibilidades. Ah, entendi. Bom, o Jean Henrique está falando as 2 mensagens, mas a ordem vai variar. Deixa eu ver aqui, gente. Cadê? Bom, se o fork for bem sucedido, de fato eu vou ver as 2 mensagens, né? Porque o filho vai receber o PID 0, então ele vai entrar aqui, e o pai vai receber um PID maior do que 0, então ele vai entrar aqui e os 2 vão executar. De fato, se eu executar, vai aparecer filho-pai ou pai-filho. Eu vou executar aqui na minha máquina, tá? Esse é o exemplo 1. Então, já tenho aqui, vou abrir para vocês verem, que está igual, ó. Aqui o código, ó. Faço um fork, depois comparo o valor retornado, se filho, print filho, se pai, print pai. Já está compilado, tá? Eu vou executar. Olha lá. Tá bem aqui no cantinho, tá, gente? Que eu esqueci de pular a linha. Pai e filho. Vou executar de novo. Pai e filho. De novo. Pai, filho, 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 pai, filho. Mesmo os que estão quebrando linha, o filho está escrito no resto. Tá? Pai, filho, pai, filho, pai, filho. Opa! Filho, pai. Gente, vocês estão percebendo o problema? Acho que é a primeira vez que eu dou essa aula que acontece o inverso. Em geral, eu fico dando pai, filho, 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 até os alunos falarem assim, não, Valéria, certeza, é sempre o pai, depois o filho. O processo mais velho executa primeiro. Essa é a ordem do escalonador, a gente pode assumir isso. Eu posso tirar essa conclusão, fazer assim, assumir, fazer o programa e assumir lá para o meu cliente que sempre vai ser essa execução. Afinal de contas, eu testei aqui 10 vezes. Mas, gente, não dá para assumir nada. Quando vocês menos esperarem, o escalonador vai tomar uma decisão diferente, vai ferrar com aquela sequência que vocês tinham como certa. E aí o programa de vocês não vai funcionar. Viram aqui? Vou fazer mais vezes, ó. Pai, filho, 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 pai, filho. Ai, cansa, né? Eu fiz um loop aqui, ó. Esse
fiz um script, executa 1000 vezes esse exercício 1 e joga a saída para um arquivo X. Eu vou fazer isso, tá? Vou executar o my loop. Ele vai demorar um pouquinho, mas já terminou. E aí eu vou abrir o arquivo X. Ó, o arquivo X está com um monte de sequência de execução aí, tudo concatenado, né? E eu vou procurar pela sequência pai, que não deveria aparecer, não é? Se apareceu a sequência pai, é porque em algum momento os prints se inverteram. Ó, pai. Ah, calma aí. Eu vou abrir no Sublime que dá para ver melhor. Aqui. Ó, tá aí toda a sequência, né? E eu vou procurar, gente, por pai. Pai. Aqui embaixo, ó, fiz a busca. Vou procurar e ó, gente, deu 6 matches ou 102 matches? Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 102 matches. Então, de 1000 execuções, 102 foram numa sequência diferente de pai e filho. Mais ou menos 10%, né? Dependendo do SEO que vocês tenham, o escalonador é diferente, numa versão diferente ele vai tomar outra decisão e pode ser que mesmo executando 1000 vezes, vocês não peguem um tipo de inversão assim. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode assumir nada a respeito das decisões do escalonador, tá? Então, quando a gente estiver programando concorrentemente, ou seja, com mais de um processo em execução, a gente já não pode assumir coisas que a gente assumia quando a nossa programação era sequencial. Porque vocês estão percebendo a diferença? Até hoje, no curso, muito provavelmente, vocês programavam com uma única linha de execução, né? Até para fazer o debug, era sempre um único processo. Agora a gente vai ter mais de um processo. E aí essas linhas de execução se entremeiam. E a gente não consegue mais fazer aquela sequência linear de execução. E para que a gente não caia em trapaças como essa, de assumir que a execução sempre vai ser pai e filho, a gente não pode assumir nada a respeito do escalonador. É a forma mais correta de se programar concorrentemente. Tá? Mais para frente a gente vai ver meios da gente colocar ordem nessa execução. Mas por agora, de momento, eu quero que vocês entendam que não dá para assumir nada a respeito do escalonador. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ele é bipolar. Ai, deixa eu ver, tô perdida aqui. Então, acho que eu estava aqui, né? As duas mensagens, mas a ordem varia. Tem um clone ali. O Francisco falou, provavelmente vai ser o pai, porque ele foi criado primeiro, né? Muita gente pensa assim, mas a gente não pode assumir isso como verdade. O Luiz perdeu a aposta, né? Perdeu 10 conto. Ok. Ok. Beleza, imprevisível. Então vamos lá, seguindo. Tá, então a gente já fez 2 exemplos. Deixa eu ver como está o tempo, quase 5 horas. Vamos para o terceiro exemplo, gente. Vou terminar aqui e a gente já finaliza, tá? Tá quase acabando. Então, no exemplo 2, de novo, a gente tem a main, né? O processo vai começar e tem uma novidade aqui, ó. Antes do processo invocar fork, ele declara uma variável, que eu chamei aqui de aux. E daí ele verifica se ele é filho ou se ele é pai. E se ele for o filho, ele atribui 10 à variável aux. E se ele for pai, ele atribui 100 à variável aux. Isso aqui confunde também, porque daí eu pergunto para vocês, ó, o pai e o filho, cada um fez sua própria atribuição, e depois eles vão querer fazer o print do valor dessa variável aux. O que vocês esperam ver na tela? Se vocês compilarem mentalmente e executarem. Qual é o valor de saída? Vamos apostar aí de novo? Vou fazer vocês ficarem pobres. O que vocês acham?
que vocês esperam ver na tela? Aleatório novamente? Mas quais valores você espera ver, Jean Henrique? 10, 100, 100, 10, 100, 100, 10, 10. Bom, vou explicar aqui para acelerar, tá, gente? Então, vou voltar lá no meu desenho. Então, agora a gente vai ter esse cenário aqui, né? Do pai, que tem todo o escopo dele, todo o código dele. Dentro do código tem o PID e uma variável aux, né? Quando ele chamou fork, ele criou o filho, a imagem e semelhança dele, né? Então, vamos lá, o filho foi criado, tá aqui. Então, esse cara aqui é o filho, né? O PID do pai vai ser um valor maior do que zero, porque o filho foi criado com sucesso, né? E o aux do pai vai receber o valor 100, né? Já o filho vai ter o PID. Qual é o PID do filho, gente? Qual o valor retornado para o filho quando ele é criado com sucesso? Bom, se o filho foi criado é porque é com sucesso, né? Então, se o filho foi criado, necessariamente ele vai ter o valor zero. Então, o PID do filho vai ser zero. Ó, que diferente, ó. O PID do filho é zero, o PID do pai é maior do que zero. E o valor de aux do filho vai ser o valor atribuído aqui, ó, 10. Certo? Então, vejam que apesar do processo filho ter duas variáveis com o mesmo nome do processo pai, essas variáveis estão armazenadas em posições diferentes da memória. Então, quando a gente faz essa atribuição, a primeira atribuição vai para a variável do processo filho, no espaço de memória do processo filho. E essa segunda atribuição vai para o espaço de memória do processo pai. Então, o aux do filho é diferente do aux do pai. Então, quando pai e filho quiserem imprimir aqui esse printf, eles vão imprimir o valor de aux de cada um deles. O pai vai imprimir 100 e o filho vai imprimir 10. Agora, qual ordem que vai sair? Vai ser 10, 100 ou vai ser 100, 10? De novo, não dá para assumir nada. Pode ser que 999 vezes vai ser 100, 10. E uma única vez vai ser 10, 100, tá? Não podemos assumir nada. Beleza? Certo? Posso continuar? Beleza. Tá. Na próxima aula, para aula de segunda-feira, eu vou fazer um roteiro para vocês executarem por conta própria, tá? Aí vocês vão ter mais tempo de assimilar isso. Ok. Então, a gente está aqui exercitando bastante a função fork, mas existem outras chamadas ao sistema que lidam com a criação e manipulação de processos. Uma outra função importante, que é também uma chamada ao sistema, é a função wait, que espera que o processo filho seja concluído. Então, o processo que invoca a função wait vai ficar bloqueado à espera do término de um processo filho dele. E existe também a função System Call exec, que substitui a imagem do espaço de endereçamento de um processo. A exec, então, ela substitui o executável de um processo. Porque eu falei aqui que o filho é criado à imagem e semelhança do pai, né? Então, se o pai é esse processo aqui, esse código, o filho, quando for criado, vai herdar esse código. Mas às vezes ele não quer herdar esse código, às vezes ele quer herdar um outro código, ele quer ser um outro executável, né? Principalmente na adolescência, né? O filho nunca quer ser igual ao pai. Então, para ele se desvincular, ser diferente do pai, ele vai chamar a função exec. Então, vamos lá, ver se a gente entende essas novas funções. Vamos para o exemplo 3, depois o 4, tá? Rapidinho. Então, de novo, o processo entrou na main, tem a sua própria variável aux, tem sua própria variável pid e invoca fork. Se o filho for criado com sucesso, ele vai entrar aqui nesse if, né? E vai atribuir 10 à variável aux dele. O pai, por sua vez, vai atribuir 100 à variável aux do pai. E
Depois tem uma novidade aqui, ó. Depois de atribuir sem a variável aux, o pai vai invocar a função wait. E essa função que faz é bloquear o processo chamador. Então, vai bloquear o processo pai até que o processo filho seja finalizado, até o processo filho terminar, morrer. Quando o processo filho morrer, aí o pai vai desbloquear dessa instrução. Ele vai ficar bloqueado aqui enquanto o processo filho tiver vida. Quando o processo filho terminar, ele desbloqueia. E só quando ele desbloquear é que ele vai seguir o fluxo. Bom, depois do if e do else, os processos querem fazer printf do valor aux. Qual é, então, o que muda? Qual é, então, a saída desse programa? Do processo, né? Quando eu colocar esse programa para executar, qual vai ser a saída? A gente consegue ter certeza da ordem agora? Digam aí. Esses 10, 110. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não, cadê eu? Aqui. 110 ou 10 e 100, hein, gente? O que vocês me dizem? Tem uma ordem que acontece 100% das vezes? Essa é a primeira pergunta. E se tiver essa ordem, qual é ela? O João Vitor falou ao contrário. O João Vitor falou, o filho vai printar primeiro. Isso 100% das vezes, João Vitor? Sim, por causa do wait. Exatamente. Então, vejam que o filho atribuiu 10 à sua variável aux e o pai atribuiu 100 à variável aux. Então, se o filho executar primeiro, vier aqui atribuir 10 e fizer o print, já foi o print do filho primeiro, né? Mas vamos imaginar que o pai comece primeiro. O pai começou primeiro, atribuiu 100 à variável aux, mas daí ele travou, bloqueou. Foi para o estado bloqueado, ficou lá naquele estado bloqueado e vai sair de lá quando? Quando o processo filho terminar. Então, ele estando bloqueado aqui, quem vai entrar em execução? O processo filho. Então, o processo filho entra em execução, atribui 10 à variável aux e não tem, ele continua a execução, porque o processo pai está bloqueado. Aí ele vem aqui e printa 10. Retornou, acabou. Nesse caso, quem vai entrar em execução? O pai, porque daí ele vai desbloquear. E daí que ele vai fazer o print dele. Então, nesse caso, essa função wait foi colocada aqui como uma barreira de sincronização, né? Ela sincronizou e agora a gente forçou que o processo filho termine antes do processo pai. E faça esse print antes do processo pai. Legal, né? A gente está começando a ver o sincronismo. No exemplo 4, vou mudar uma coisinha. O processo pai chama o fork, só que daí o filho recém-criado vai querer mudar a imagem dele. Ele não vai querer ser um processo à imagem e semelhança do pai. Ele não quer ser esse processo aqui cafona, esse código bobo. Ele quer ser um processo LS. Que processo LS? O processo LS do Linux mesmo. A gente não tem lá no terminal o processo ls-l? Ó, que lista todos os arquivos de um diretório. Perdi. Né? Então, ele vai querer ser um processo desse tipo. O ls é um processo... Quando eu dou um ls aqui, um novo processo é criado. Então, o que acontece? Quando eu dou um ls, esse interpretador aqui cria um novo processo com fork e atribui para ele o executável ls, que está embutido em algum lugar aqui do meu sistema operacional. Então, o filho recém-criado vai deixar de ter essa cara aqui desse programa. Ele vai ter a cara do LS do Linux. O pai, por sua vez, depois de ter criado filho, vai imprimir filho ingrato, não quer ser igual a mim. E mesmo assim vai esperar a morte do filho. Quando o filho terminar, ou seja, quando o filho tiver listado o conteúdo do diretório local, aí sim o pai vai terminar. Vamos ver executando isso? Então, vou abrir aqui o exemplo 4. Tá aqui, ó. Já compilei.
E vou executar o exemplo 4. Ou não compilei? Vou compilar de novo. Ah, tá faltando coisa aqui, gente. Ó, a função wait precisa desses dois includes aqui. Eu acho que eu esqueci de algum deles. Não precisa se preocupar com isso, tá, gente? É só um detalhe. Systems. Agora foi. Olha lá. Filho ingrato não quer ser igual a mim. E daí o filho listou o diretório, ó. É o mesmo diretório, ó. Veja que é a mesma saída do que quando eu dou ls, ó. Então, nesse caso, o pai executou o print antes do filho. Cadê? Aqui, ó. O pai executou o print antes do filho. Mas esse ls poderia ser feito antes do print do pai, tá? Se a gente jogar esse wait antes desse printf, aí com certeza o ls vai ser feito antes do printf, tá? Fica de exercício aí para vocês fazerem depois. Vou ver aqui se vocês falaram alguma coisa. Não, estão quietos? Estão acompanhando ainda? Sim? Beleza, tá acabando. Bom, então a gente já viu aqui que tem uma relação entre processo pai e processo filho. Então, no Linux é uma hierarquia na criação de processos, né? O processo 1, o pai de todos, vai criando outros processos, que criam outros processos, e a gente consegue navegar nessa árvore de diretórios. Então, até no terminal aqui, a gente pode dar um PS3. Ó, essa árvore, ó, o Linux tenta desenhar a árvore de hierarquia. Então, em algum momento aqui, vocês podem se achar, tá? Todo processo criado tem o seu espaço de endereçamento. O que é um espaço de endereçamento? É uma posição, são posições de memória que o processo usa para ler, escrever, armazenar seu código, armazenar seus dados, sua pilha de execução, alocação de memória. Então, o processo recém-criado, quando ele é criado, ele abocanha parte da memória para ele. Essa parte da memória abocanhada é chamada de espaço de endereçamento. O espaço de endereçamento de um processo é único e só ele consegue acessar. Então, um processo A não pode ler, por exemplo, as variáveis de um processo B, porque cada processo tem sua própria região de memória que pode ser manipulada, tá? Quem programa em C enxerga isso mais facilmente quando trabalha com ponteiro. Muitas vezes a gente trabalha com ponteiro, a gente trabalha errado, né? Programa errado, e aí a gente acessa uma posição de memória que não pertence a um processo. Aí tem lá uma série de exceções aparecem lá e dá uma violação, né? Um erro feio que assusta. Já em Java já é mais, isso fica escondido do programador, tá? Mas é importante a gente saber aqui que quando a gente cria um novo processo, quando a gente dá Java e o nome de um processo, por exemplo, a gente está criando um novo processo. E aquele novo processo abocanha parte da memória para guardar o código dele, os dados, a pilha de execução e a heap também. A alocação de memória vai ficando aqui nessa barriguinha entre os dados já alocados e a pilha de execução. Tá? A gente estava falando da criação de um processo e vamos falar também do término de um processo. Quando que um processo termina? Quando acontece uma saída voluntária, né? Um exit, um return. Quando há um erro, né? Por exemplo, eu chamo o compilador para o arquivo full.cc, mas esse arquivo full.cc não existe. Então, teve um erro ali e o compilador abortou. Um erro fatal, né? Por exemplo, uma divisão por zero e um cancelamento por outro processo também. Então, quando eu estou no terminal, por exemplo, e eu disparei um processo e eu quero cancelar ele à força, eu dou um Ctrl+C, né?
aquele cancelamento é um cancelamento involuntário que finaliza um processo. No Linux, existe uma chamada ao sistema, que é exit, para liberar os recursos de um processo. Então, quando um processo chama exit, ela libera a memória alocada, libera os arquivos abertos e assim por diante. O PID. Né? É isso, gente. O conteúdo da aula de hoje já está no capítulo 2 do Tannenbaum.